Olá, pessoal do segundo ano da Escola Cândido Mariano, sou a professora Ellen e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os espelhos planos. E aí, só que para a gente falar dos espelhos planos, a gente tem que lembrar da reflexão da luz, que foi um conteúdo que nós vimos no primeiro bimestre ainda. Então, uma das principais características, ou a principal, característica da reflexão da luz é tornar iluminado qualquer corpo, fazendo com que ele se transforme numa fonte de luz. Então, nos vídeos anteriores, nós vimos que nós temos fontes de luz, tanto primária quanto secundária. Então, nesse caso, seria tornar uma fonte de luz, então seria uma fonte de luz secundária. Então, a reflexão da luz tem essa característica que é muito importante. E ela pode acontecer de duas formas, que a gente fala que é a reflexão regular, que é essa aqui que acontece perfeitinha, os raios que entram aqui, eles saem de forma perfeita. E isso acontece em que situação? Em que a superfície é uma superfície polida, que nós vamos ver que essa superfície aqui a gente vai chamá-la de espelho. E nós também temos outro tipo de reflexão, que é a reflexão difusa, que ela ocorre quando os raios de luz batem em uma superfície que não é perfeitamente polida, que ela é irregular, como mostra aqui nesse aumento, vamos dizer assim, dessa superfície. Então, os raios, eles saem todo meio de qualquer jeito. Então, são esses dois tipos, a reflexão regular e a reflexão difusa. E aí, nós temos duas leis, vocês já viram isso, mas a gente precisa lembrar. Então, a primeira lei é aquela que diz que o raio incidente arreta normal à superfície, que seria o espelho, e o raio refletido são coplanares. Então, o que é importante disso pra gente? Nós conseguimos desenhar essas três retas numa folha de papel, por exemplo. Se eles não fossem coplanares, ou seja, se não pertencessem ao mesmo plano, isso não seria possível. A segunda lei, ela nos diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, olhem essa imagem aqui, essa imagem não é minha, então eu coloquei lá na referência de onde eu peguei. Então, o raio incidente é aquele raio que chega na superfície. E o raio refletido é aquele raio que sai da superfície, E a reta normal é a reta que forma 90 graus com a superfície e com o espelho, por exemplo. Então, o que ele disse? Que esse tamanho desse raio, desse ângulo, é o mesmo tamanho desse ângulo aqui. Então, o ângulo refletido, o ângulo incidente e o ângulo refletido, eles têm o mesmo número, eles são congruentes, o mesmo valor. Então, aqui tá dizendo o que é cada um, desses RI e RR. E aqui, se ele tá chegando no espelho e voltando no espelho com a mesma angulação, certo? O ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Então, agora falando dos espelhos planos, Então, um pouquinho da história aí dos espelhos. Provavelmente, esse primeiro espelho, que é o que a humanidade conhece, seria uma superfície plana e tranquila da água. Se a gente olhar uma superfície plana, e tranquila da água, a gente consegue ver o nosso reflexo, a gente consegue se ver. E nós temos acerca assim, dos espelhos uma questão mística, muitas histórias são contadas através do espelho. Então, por exemplo, a Branca de Neve, a bruxa má, ela utiliza o espelho para saber onde ela está. Então, são muitas histórias e são também muitos mitos gerados pela população, assim, pela humanidade, vamos dizer assim. Por exemplo, a questão dos espelhos atraírem raios. Era bem comum os avós, os pais falarem isso, se tiver uma tempestade, cobrem os espelhos porque os espelhos atraem raios. Isso é um mito, Mas assim, então gira em torno dessa misticidade sobre o espelho plano. Agora, para a física, na verdade, o que é um espelho? Nada mais é que uma superfície polida que produz uma reflexão especular, ou seja, uma reflexão perfeita. E aí, dependendo da forma geométrica desse espelho, nós temos propriedades dele e também de suas imagens. Então, nós temos o espelho plano, o côncavo e o convexo. Então, nesse vídeo, nós vimos aí as formas, dos espelhos, e nós vamos estudar os espelhos planos e como essas imagens se formam.
Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso, a formação de imagens nos espelhos planos e como acontece também a associação desses espelhos, e faremos 2 exemplos desse conteúdo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!